Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja com todos vocês. Gratidão sempre por estarem aqui comigo. Hoje não só comigo, mas também com o que eu chamo de um amigo, de um mestre, que é Laércio Fonseca, conhecido hoje como Lalá. E nós vamos estar juntos. Na verdade, eu vou estar entrevistando o Laércio, fazendo algumas perguntas para ele, utilizando todo o meu contato de tantos anos com essa pessoa maravilhosa que é o Laércio. Então eu vou estar fazendo uma série de perguntas, falando sobre Laércio, elementos que talvez vocês não conheçam desse mestre, que há tantos anos, enfim, eu acompanho. Ele já está chegando aqui comigo. Então vamos ir aqui enquanto outras pessoas vão nos visitando para essa conversa, que eu percebi que tem muita gente aqui no Instagram. Ei, Laércio! Tá me Olá, vendo Otávio, aí? tá me ouvindo bem aí, querido? Estou te ouvindo bem. Gratidão aqui por aceitar esse papo, essa conversa. É um grande E prazer pra gente, Otávio. Você sabe que você mora aqui no meu coração há muitos anos também, meu querido. gratidão, gratidão. Laércio, eu Olá, vou. Otávio, tá me ouvindo? Acho que está Só um dando uma minuto. interferência. Claro, agora. Não coloca som. É que ela ligou, a minha secretária ligou outra coisa aqui. Mas agora tá bom, pode falar. Ah, que bom. Então, como eu que sou anfitrião, eu quero falar de você. Então, eu preparei aqui na minha memória uma Certo. introdução para quem não te conhece, o que é difícil, mas eu vou fazer essa introdução baseado em algumas coisas que eu te acompanhei. Então, é assim, ok? Uhum. Como eu vejo o Laércio, um amigo, um mestre, e o primeiro ativista quântico. Eu até trouxe aqui o livrinho, ativista, muito antes de se falar de um físico que vem mudar o planeta, que vem falar de uma transformação. O Laércio já era o físico ativista quântico. Eu estou até com uma camiseta dele aqui dos cachorrinhos, depois eu mostro, porque o É, primeiro legal. contato que eu ouvi falar do Laércio era, olha, tem um físico na Unicamp que dá aula de Kung Fu, é um Kung Fu diferente, parece que ele incorpora um mestre lá na faculdade, e ele é vegetariano, e você foi um dos incentivadores meus, lá nos anos 80, a ser um vegetariano. Aí também você falou já de Tantra, esse aqui é um livro do Laércio que eu comprei há pouco tempo, eu já tinha um antigo, esse a capa é nova, acho, porque o Laércio tem um vídeo dele de Tantra no YouTube que é incrível, e eu sempre fui apaixonado pelo Tantra, Laércio também, e ele é aquele mestre que fala de vários assuntos, mas creio que um dos que mais toca o coração do Laércio, eu vou falar já já, perguntar para ele, é o taoísmo. E o Uhum. taoísmo pressupõe, e Laércio de Kung Fu Tai Chi, que eu faço curso com ele online, e o taoísmo ele pressupõe que nós sejamos pessoas bondosas e simples. E a simplicidade do Laércio, que eu conheço muito mestre de nariz empinado, que gosta de se vestir como mestre, se é que existe isso, criar uma aura de mistérios. E o Laércio sempre foi muito simples, que é uma visão taoísta, muito ligado à natureza, seja quando ele estava em São Tomé ou agora em Limeira, e muito ligado ao Tai Chi e o Kung Fu, que são que está muito ligado a ele. Aliás, a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre isso. E também o Laércio, que quando eu fazia grupo lá no final dos anos 80 com o Jovino Paes, que era um pessoal do Benítez, que queria manter contato, aqueles contatos de ver as naves, eu escutava falar, tem um físico que é o Laércio Fonseca de Campinas, que ele leva uns grupos ali para Anhanguera, não sei se minha memória está certa, para ficar fazendo avistamentos da Anhanguera, na época do General Showa, enfim. Então, Laércio, a primeira pergunta que eu queria que você falasse, se fosse possível, isso eu sempre tive curiosidade, você incorporava ou canalizava um mestre de Kung Fu, que era aquele mestre cego do filme Kung Fu do Guai Shankane, ou isso era uma lenda? Como que foi isso? Não, o mestre cego do Kwai Shan Kendo, ele não existe, né? Ele é uma lenda, vamos falar assim, romântica do seriado lá do Kwai Shan Kendo, né?
Na verdade, eu sou médium desde criança. Eu sou um médium desde criança, tá? Então, quando eu fui crescendo, eu sempre falo que eu tenho dois lados da minha vida. Eu tenho o lado científico, matemático, físico, astrofísico, né? Aquela coisa de física quântica, tudo. E tenho o meu lado de médium, de espiritualista, de esotérico, tá? Entendeu? Minha família, por exemplo, é toda de médiums. O meu irmão dirige um centro espírita kardecista aqui em Limeira há anos, ele é o médium central. A minha irmã é psicografa no centro kardecista, tem um trabalho aqui há muitos anos, né? A antiga médium que fundou o centro era uma senhora assim, totalmente analfabeta, mas com uma vidência e uma mediunidade maravilhosa e perfeita, e onde nós aprendemos muita coisa com ela, né? E eu sempre tive um trabalho mediúnico, né? Assim, a partir dos 17 anos de idade, eu comecei a incorporar, né? Eu já tinha uma mediunidade de criança, de projeção astral, de vidência, mas a incorporação mesmo ela veio a partir dos 16 para 17 anos, né? Eu nem tinha entrado na faculdade ainda, né? Aquela coisa toda. Então, a mediunidade sempre me acompanhou. Então, eu tive assim a sorte na minha vida, uma das grandes sortes, que desde jovem eu me interessava por Tai Chi Chuan, por Kung Fu, por filosofias orientais. Eu estudava muito o hinduísmo, eu estudava muito o budismo, muito antes de eu entrar na faculdade, muito antes da escola. E aí eu tive uma felicidade muito grande, né, de numa reunião mediúnica entre eu e mais os dois médiuns, um dos médiuns, que não era eu na época, ele incorporou um mestre oriental, né? E esse mestre oriental, ele se chamava Mestre Kuan, né? A história dele é que ele foi um grão sacerdote em Shaolin no passado, né? Ele nem deu as datas, mas eles eram todos do mosteiro Shaolin. E esse mestre, quando ele começou, ele não sabia falar português direito, né? E ele disse assim para a gente: pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês, eu prometo aprender a falar a sua língua para poder estar com todos vocês e orientar este grupo no Brasil. Então, todos nós sabemos, quem é espírita, sabe que todo mundo conversa, né, com o espírito todo o tempo no centro espírita. Isso é uma coisa tão normal no Brasil, né? e tão estranha para americano, para europeu, né? Nós somos assim, aqui no Brasil, a mediunidade é uma coisa muito comum. Quantos centros espíritas nós não temos pelo Brasil afora, né? Muito bem. Então, esse mestre Kuan começou a nos orientar. E era uma reunião onde a gente sentava de pernas cruzadas, não era uma reunião kardecista, né? Porque o kardecismo não admite uma filosofia que não seja cristã, né? E esses mestres, nós saímos fora do centro espírita, fizemos uma reunião na minha própria casa, na minha própria escola, que eu comecei a montar, né? E aí nós começamos a conduzir uma reunião, sentado de perna cruzada, em meditação em silêncio, e assim o mestre incorporava um dos médiuns do grupo, que não era eu na época, era um médium chamado Gilson Bastelli, né? Onde nós começamos a receber as instruções desse maravilhoso mestre. Era uma reunião de perguntas e respostas. Quantos Então, anos você tinha, Laércio? eu tinha... O início dessas reuniões deixa eu ver. Eu nasci em 55, isso foi em 76, tá? Nem tinha Kung Fu praticamente aqui no Brasil ainda, né? Tinha, Tinha só tinha uma escola de Kung Fu, do que Marco era em São Natali, né? o Marco Natali já dava, mas anterior a isso, tinha uma escola do Shankou Wei, que ele tem até hoje, ele existe até hoje. Inclusive, né, ele em São Paulo ele dava aula no fundo do quintal, assim, também, um espaço muito pequeno e tal, né? E depois o Marco Natali veio depois, né? Numa outra linhagem, aprendeu com outros professores. Eu aprendi também com vários professores que não tinham academia, aprendi com chineses. E era uma tarefa muito difícil, porque os chineses, eles tinham um preconceito muito grande com brasileiros, eles não gostavam de ensinar as coisas para brasileiros, sabe? Eles eram muito familiar, aquela coisa muito... E não falavam português direito, então era difícil você tirar as coisas dele, né? Então eu acho que nessa ansiedade minha de aprender a verdadeira essência do Kung Fu, a verdadeira essência do Tai Chi Chuan, né? Foi exatamente
né, através da mediunidade, que uma porta gigantesca se abriu, né, para a gente poder contatar pessoas mortas, olha que interessante, que viu o mundo de um outro lado, né? Ele viu o mundo de um outro ângulo, né? É aqueles indivíduos que viveram na China antiga, passaram por todas as dificuldades da encarnação, de repente do mundo espiritual receber a orientação de um mestre dessa natureza, foi assim a cereja do bolo, né, cara? Foi o diamante na terra. Foi uma das coisas mais ricas que aconteceu na minha vida. Deixa eu E a mostrar part... aqui para quem está vendo. Aqui está um dos livros do Laércio, ele fazendo Kung Fu. Kung Fu tem bastante experiências, eu dei aula, inclusive, não sei se o Laércio lembra, porque eu era meio quieto, eu fiz algumas aulas com ele na rua Kansas, porque o Laércio sempre foi muito chique, ele tinha uma escola ali na rua Kansas, que é um lugar muito... a escola dele era linda, tinha até lareira, não tinha, Laércio? Tinha, Ou era uma tinha. sala de madeira, aí tinha tai chi, só que o Laércio dava um Kung Fu, assim, é muito criativo. Tem umas fotos aqui não dá para ver, aqui é tudo ele, os alunos. É. Tem uma foto aqui do Laércio fazendo Kung Fu e Tai Chi na natureza, no mato, e isso me inspirou muito, porque você dava como se fosse um Kung Fu e um Tai Chi de Isso. dentro para fora, é isso, Laércio? Nós íamos para um bosque na cidade de Campinas e na cidade de Limeira, e a gente praticava tai chi no bosque, ao ar livre. Né? Apesar de a gente ter o nosso espaço, tudo, a nossa academia, né? Que era uma casa, onde a gente tem um espaço no fundo, que a gente reunia as pessoas, mas a gente sempre, sempre ia na natureza praticar o tai chi. Aqui em Campinas a gente ia no Taquaral, no Parque do Taquaral. Aqui em Limeira a gente ia num bosque, na cidade aqui, que é conhecida como Horto Florestal, aqui em Limeira, né? Que é um lugar maravilhoso também. E também nós dividimos uma escola, eu dava aula de massoterapia, eu não lembro o que, que você dava aula, acho que era de Tai Chi também, toda a sua parte espiritual, que eu já vou falar, que era o espaço da Evelise, Rua 12 de Outubro, alguma coisa, Sim, aí em com certeza. Limeira. É, O que, que você é, dava, você a ensinava o Evelise é que, nossa Laércio? querida. Eu ensinava, na verdade, não era nem eu que ensinava, era um aluno meu que dava aula de Kung Fu no espaço dela. E eu dava muitas palestras para ela lá. É, Né? Eu ia fazer palestras, dava alguns cursos especiais, assim, né? Algum tempo quando era de projeção astral ou ufologia, que a gente ia discutir esse assunto. A Evelise, ela participava de um grupo que eu montei aqui na cidade de Limeira. Inclusive, ela mudou-se de São Paulo para a cidade de Limeira para estar junto do nosso grupo aqui em Limeira. mano, que legal. E Laércio, deixa eu falar, eu estou falando algumas coisas que eu creio que até teu público não conhece. Por exemplo, o Laércio, ele tinha não sei se era uma amizade, mas quem me levou para a Rádio Mundial, o Laércio fez muito Rádio Mundial também. Ele tinha um programa na Rádio Mundial, não era? Uhum. Era. E, Sim. e o Laércio tem uma entrevista dele lá no Gaspareto, e algo que tá até no YouTube, uma entrevista do Laércio no Gaspareto. A minha que eu fiz só tá o áudio. Você sabia que a tua entrevista tá no YouTube com o Gaspareto? Sei, sim. O pessoal fala para mim que eu tô novinho lá, tal, com cabelo, tudo. É. Olha, a Andréia está aqui com a gente, a Andréia, querida, lá de Limeira. A Andréia, Andréia é muito nossa, querida. Esse final de é. semana eu fiz uma live com ela. Ai, que legal. Ô, Laércio, então, aí deixa eu te falar uma coisa. Aí o Gaspareto, ele tinha uma questão de incorporação. Sim. Você incorpora e canaliza, é isso? Ou é a mesma coisa? Bom, deixa eu contar uma história. É a mesma coisa. Eu sou um médium que eu posso canalizar espírito sofredor, eu posso canalizar os meus guias espirituais que são mais chineses, você está me entendendo? Né? Uhum. Com o passar do tempo, eu podia até canalizar, tipo, né? Eu dominava mesmo, o meu corpo, até os greyzinhos, outros seres, sabe, que a gente fazia na nossa reunião mediúnica, né? Durante mais de 20 anos, toda sexta-feira nós fazemos uma reunião mediúnica. E essas reuniões eram gravadas, né? E depois transcritas. Todo aquele diálogo com os mestres e tal. E nós temos um material desse, um resumo desse material, né? Que está no nosso site à venda. Chama Mensagens Canalizadas pelo professor Laércio, Mensagens Espirituais e Nossa. tal. Então é muito legal que tem esses diálogos ao vivo, né? Então, do jeito que as perguntas aconteciam, os mestres respondiam, né? Então a gente fez um trabalho bacana de edição, né?
de texto, tudo, e tá lá. É um trabalho que ninguém conhece, esse trabalho meu, de canalizador, de incorporador, vamos assim dizer, Uhum. né? Desses maravilhosos mestres orientais e às vezes de algumas entidades extraterrestres também, tá? Então, é legal dar uma olhada nesse material lá. Tá? E Laércio, você, eu fiz eubiose. Não sei se você teve acesso a alguma escola de mistérios ou você recebeu dos mestres todo o teu conhecimento. Não, eu nunca participei pessoalmente dessas escolas de mistério, como a eubiose, como a teosofia aqui no Brasil. Eu era um estudante de fora, assim, olhando de Ah, fora, sabe? Tá? Porque eu acreditei que a minha busca tinha que ser interior. E eu tinha um dos canais mais maravilhosos ali na minha frente, né? Que eu explorei assim ao máximo. E chegou um momento da minha vida, eu fazia, como eu disse para vocês, eu fiz física na Unicamp, e fazer física é um curso muito difícil. E eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, sabe? Pra você ter uma ideia, minha família era tão humilde, que a minha mãe e meu pai nunca souberam no que eu me formei. Eles nunca tinham noção do que era física, o que era essa história. Para o uhum. meu pai, né, quando perguntava o que o meu filho se formou, eu falava, meu filho é cientista. E minha mãe não tinha nem noção. Minha mãe era uma pessoa tão simples e humilde que ela não tinha noção do que eu tinha me formado na faculdade. Ela não sabia o que era isso. E eu, durante toda a universidade, eu fiz a universidade com muito esforço, com muito sacrifício, porque ninguém dava dinheiro para mim, né? Eu tinha que trabalhar à noite, né, para me sustentar. E aí o que eu fazia? Eu já no primeiro, segundo ano de faculdade, eu comecei a dar aula de Tai Chi Chuan na faculdade. Comecei com Tai Chi só, sabe? Uhum. Aí, lá dentro, no horário de almoço, no horário de almoço eu dava aula, cobrava assim, vamos supor, R$ 10 de cada aluno hoje, sabe? Uhum. Só para me ter uma graninha a mais extra, para me pagar minhas coisas, porque eu tinha que pagar aluguel da minha mãe, ajudar na minha família aqui, porque eu sempre trabalhei de dia e estudei à noite. E a faculdade teve que inverter isso, né? Mas eu tive, assim, uma grande ajuda do diretor do cursinho aqui da cidade de Limeira, que eu fiz o cursinho para entrar na Unicamp, e ele gostava muito de mim, do meu trabalho, e me deu aulas para dar em supletivo ginasial, supletivo colegial, sabe? E eu comecei a dar aula de matemática, então eu viajava a Campinas de Limeira todos os dias, né? Eu ia que nem um zumbi no ônibus, assim, né? Coletivo, às vezes caía para chegar na Unicamp, né? Então, aí eu comecei a dar aula de Tai Chi. E na época, na Unicamp, 2 anos, você é obrigado a fazer educação física na Unicamp. Todo aluno do ciclo no básico, né, de todos os cursos, você tem 2 anos fazer aula de educação física, né? Lá no prédio da educação física. E aí aconteceu o seguinte, eu comecei a dar umas aulas de Kung Fu também, que o pessoal começou a me pedir, né, os meus alunos. Então eu ia lá na quadra, estava vazia no horário de almoço, eu pedi autorização e comecei a dar aula de Kung Fu na quadra. Você vai ver que tem umas fotos aí no começo do livro, você pegou? Tem umas Uhum. fotos, eu já vou explicar o significado dela, você vai achar muito interessante. Aí o diretor da educação física me chamou. Ele me chamou e falou assim, Laércio, isso, ó, você tá vendo uma sala especial, tem uma menina fazendo chamada aí, sabe? Você vai ver que a camiseta, bem de perto, está escrito Unicamp. Na camiseta da menina está escrito Unicamp, ó. Você está entendendo? O diretor da educação física gostou tanto do meu trabalho que ele falou assim para mim, Laércio, todos os alunos que fizerem aula de Kung Fu com você, eu estou vendo o trabalho sério que você faz, vai valer crédito de educação física. Então, por isso que nós tínhamos que fazer chamada, porque todo final de mês a gente tinha que apresentar essa planilha para o diretor da faculdade para excluir os alunos que treinavam com o Kung Fu daquela prática obrigatória de educação física. Seria a chamada que assim, né? Isso, era a chamada. É. E depois ele cedeu até esse salão especial para nós aqui, que ele tinha lá, de ginástica, tudo, para eu dar aula dentro do salão da Unicamp. Então eu comecei esse movimento de Tai Chi, de Kung Fu dentro da Unicamp. Eu falo, sabe, Leste, às vezes eu penso assim, né? Lá nos anos 80, 90, o Kung Fu, Era o Tai. 77 isso, viu? Ah, não. Então, 77. mas pro final, meados dos anos 80, você deve lembrar, o Tai Chi era muito forte.
Aí, às vezes, me Uhum. perguntam, mas por que que o yoga é tão forte? O yoga é incrível, né? Na minha escola tem a Juliana, que é uma professora de yoga incrível. Mas por que que o yoga é tão forte e o Tai Chi não? E eu digo assim, não sei se você concorda, o Uhum. pessoal do Tai Chi não tem um marketing bom. Não, Porque o não tem. yoga, a Madonna começou a fazer, o Ono do YouTube, e o yoga tem todas aquelas roupas bonitas, aquelas E músicas tem, lindas, sabe e o o que Krishna acontece com o Tai Chi dance. Chuan? O Tai Chi Chuan, ele é muito mais difícil de fazer do que o yoga. Ele exige muito mais concentração, ele exige muito mais prática. E como o yoga é mais postural, você só fica acompanhando o professor todo o tempo, né, naquelas aulas de Hatha Yoga, por exemplo. Agora o Tai Chi não. O Tai Chi você tem que ter uma técnica, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma prática, e ele é mais difícil. E isso, né? E como o brasileiro é muito mental, o brasileiro é muito intelectual, o ocidental é intelectual. Uhum. Então, enquanto ele não entende o que ele está fazendo, ele não faz. Né? É diferente do chinês. O chinês chega assim, você faz primeiro, depois você usa a mente. Sim. Depois você entende. Né? Nós não. E se a gente não entender tudo, né, a gente não faz. Por isso que hoje, a nossa forma de aula, nós temos que explicar muito para o aluno, falar da filosofia, falar do benefício, para tudo. Aí ele vai, aí ele se entrega e faz. Né? Porque primeiro você alimenta a mente dele, que o ocidental precisa desse alimento da mente, senão ele não faz, ele não sabe o que ele está fazendo, né? É. Olá, Ele não olá, se entrega. deixa eu te falar, então, aproveitar Mas aqui tudo é outra coisa. modismo mesmo. Teve uma época que É, as academias de Tai Chi estavam lotadas. A minha tava, academia de Tai Chi era assim, ela tinha oscilações, enchia, depois uma época sumia os alunos, enchia, depois sumia os alunos. Era é. muito raro você ter aquele aluno que pratica Tai Chi há 20 anos com você, 15 anos, sabe? O pessoal era de fazia 1 ano, 2 anos, largava a academia e ia embora. Né? Não, e é uma É muito benção, né? rotativo. Né? Eu comprei teu curso, eu fiz com o Pailin muito tempo, eu faço aqui, eu Eu moro fiz numa com o Pailin montanha. também. Ah, Eu você fez, fiz com então o era Pailin. um Fiz com grande ele mestre. É. também. Agora, deixa eu Grande. falar uma outra coisa aí também que eu acho bacana. Lá também nos anos 80, não, primeiro assim, que eu creio, eu particularmente acredito muito que espiritualidade também é corpo. E o Laércio sempre teve essa visão. Não é só, por exemplo, o Tai Chi é uma meditação em movimento muito sofisticada. Eu faço praticamente todo dia É. o Tai Chi, o Qigong. Outra coisa, lá também nos anos 80, que eu tive mais contato, que eu vi o Laércio começar, eu era um pouquinho mais novo, mas eu lembro que tudo era pirâmide. Passava pirâmide no Fantástico, curso de pirâmide, Frei Albino Arese, o Sim, sim. Mensana, o Provida. Eu fiz Kung Fu com o Dr. Celso do Provida. Ele Ah, era certo. discípulo, acho que, do mestre Chan. Sim, E São tudo Paulo. era pirâmide. E você nunca largou a pirâmide. Eu tenho até uma formação que é terapeuta quântico, que o Laércio deu aulas lá em Moema de terapias quânticas. Eu também fiz o curso do Lalá de passes, benzimentos, de chakras. Ele tem vários cursos online. Ele deu aula num curso meu presencial de terapeuta quântico, porque, como eu disse, ele, Lala, é o ativista quântico antes do Amit Goswami, antes do filme O Segredo, ele já era o físico ativista quântico. E eu fiquei muito feliz porque, primeiro, você sempre teve essa ligação com a pirâmide, porque a pirâmide não Sim, é sim. moda, só que Não. É uma desapareceu. Lembra que o arquitetura, ela pessoal. é uma arquitetura Atlante. Lembra que o pessoal usava confrei também? Sim, eu comprei. Na época que quem era o grande papa do Confreio no Brasil era o Walter Acorce, aqui de Piracicaba, um Ai, velhinho que estudava todas ah, as ervas medicinais do Brasil, aqui de Piracicaba, né, da faculdade é, aqui de agronomia de Piracicaba. o, Ele era gente boa pra caramba. Eu fiz curso com ele de ervas medicinais. o Né? confrei daquela época é a ayahuasca de hoje. Era famoso, né? Mas aquilo ficou para Exatamente. trás, o Confrei, né? Ninguém mais fala de É. Confrei. E pirâmide, você construiu, né, uma pirâmide, quem Sim. não conhece o site do Lalá, eu chamo de Lalá, Laércio, enfim, tem uma pirâmide enorme porque é muito legal, né, Laércio, as pessoas terem É. pirâmide em casa, estudar. Você tem Sim. curso de pirâmide? Não. Curso de pirâmide, assim, especificamente do curso o que eu fiz foi umas 5, 6 lives falando sobre a pirâmide. Ah, Tá? São tá. 5, 6 lives, inclusive, nós mostramos toda a matemática da pirâmide, mostramos a lei áurea dentro da pirâmide,
mostramos a natureza, por exemplo, assim, vamos supor, quântica da pirâmide, sabe? Mostramos que a pirâmide não foi construída por nenhum egípcio. Inclusive, quando eles entraram, não tinha um hierógrafo dentro da pirâmide. Não tinha. Inclusive, o único hierógrafo que eles encontraram foi na câmara do rei, e foi um cartão que eles chamam, né? Eles chamam de um cartão do rei Khufu, né? Que era o Kéops, né, pra gente, né? Mas aí, depois de muito estudo, o pessoal percebeu que era falsificado, que Nossa, esse cartão era falsificado pelo arqueólogo da época, né, que ele queria ser famoso, queria descobrir quem que construiu, de quem que era a pirâmide, e ele falsificou esse hierógrafo, porque só tem aquele, não tem nada mais na pirâmide, nem dentro da pirâmide não tem nenhum, nem fora, sabe? Porque ela é uma construção atlântica, ela é uma construção que foi realizada praticamente 9.000 a.C. Tá? Ela é uma construção atlântica, com tecnologias avançadas da Atlante, a mesma tecnologia que construiu Pumapunco, aquelas pedras H de Pumapunco aqui, né, Namadol, aquelas pedras gigantes transportadas naquela ilha, hoje que é uma ilha. Mas na época, quando a Atlântida afundou, o planeta Terra teve uma mudança tão brusca, tão violenta, para você ter uma ideia, o continente da Antártida, ele não era onde é, ele era um continente tropical. Não é que a Terra, vocês têm que entender, não é que o eixo da Terra mudou, sabe? Não é que o eixo da Terra, para você mudar a rotação da Terra, precisa de uma coisa muito poderosa. Mas, na verdade, houve uma deriva dos continentes. Os continentes rotacionaram em torno do eixo. Então, o continente da Atlântida afundou, o famoso continente de Mu, que era grande, afundou, e outros vieram para a superfície. E a deriva dos continentes aconteceu em uma semana, praticamente. Foi um desastre muito grande. E um grande continente que era tropical, tinha cidades atlânticas, tinha tudo na Atlântida, ela rotacionou e foi parar no polo. Ela foi parar na Antártica, no diante da Antártica. Então tem grandes mistérios que hoje, se você assistir Alienígenas do Passado, né, eu lá não no vi History, ainda, é uma série mas eu vou muito boa, assistir. você vai ver que eles estão descobrindo tudo isso. Eles estão estudando, debatendo esses mistérios, né? Muito interessante. Só que para eles tudo é extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre. E na fundo não é tudo extraterrestre. Né? Nós tivemos uma era da luz na Atlântida. E a era da luz, depois do cataclismo Atlante, é que teve um pico de evolução, porque daí você entra em contato com o plano invisível, você entra em contato com os extraterrestres. A era da luz é sempre a etapa final de um espírito encarnado na matéria. É a última etapa. Né? Ele acorda na matéria, ele acorda para o plano espiritual, ele percebe a sua natureza espiritual. E depois que ele está satisfeito com a sua jornada física, ele abandona ela definitivamente e vai só existir no mundo espiritual. Né? Essa é a Legal. jornada de todo ser humano aqui na Terra. Né? E nós estamos prestes a uma grande transição planetária também, e vamos entrar na Era da Luz. E Laércio, estamos então, fazendo de tudo para que a gente não entre na Era da Luz através de uma catástrofe, através de guerras nucleares, mas através da consciência, através da interatividade com os planos superiores e com os irmãos das estrelas, para a gente acordar essa humanidade para essa nova era, para essa Era da Luz, e para a gente poder, então, né, o meu trabalho está tudo centrado nessas coisas. A minha base, como você falou, a minha raiz é a orientalidade. A minha raiz é prática né, do Kung Fu, do Tai Chi, é prática com esses mentores, com esses mestres espirituais. Tem uma coisa muito interessante, você falou da humildade, né? Eu sempre fui pego pelos meus mestres espirituais por causa da humildade. Eu vou contar uma história para vocês que eu não conto muito para todo mundo, não. Tá um pouco, tá nesse livro de Kung Fu aí, né? É uma história minha. Quando esses mestres chineses começaram a incorporar esse médium e começou a conversar comigo, a me orientar, eles disseram o seguinte: você deseja que nós sejamos os seus mestres espirituais? E eu falei assim: a coisa que eu mais quero na minha vida é, é seguir vocês, é seguir a orientação de vocês. Né? Então eles disseram assim para mim: então a partir de hoje você será chamado por nós de Lagarto Laércio. Né? Eu falei: pô, que legal, né?
Porque eu assisti aquela série de Kung Fu, tinha o Gafanhoto, né? Então É. eu achava que era uma tradição antiga de Shaolin de apelidar os discípulos aceitos pelos mestres, né? Com o nome de um animal. Da mesma forma que você tem seu nome iniciático de Ananda Prey, né? Uhum. Eu tinha o nome de lagarto. Só que em chinês, né? Tem o nome do lagarto em chinês, né? Mas ele falava em português, não, lagarto, lagarto. Aí era engraçado que todos os espíritos que chegavam até mim, porque eu passei a conhecer muitos outros chineses, muitos outros mestres, além daquele primeiro, que eles também vinham conversar. E depois desse dia, todos me chamavam de Lagarto Laércio. Lagarto Laércio, seja bem-vindo, Lagarto Laércio, temos uma mensagem do nosso mestre para você. E isso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Eu nessa jornada iniciática, eu achando o máximo, né? Não sei se você sabe, você tem visto por aí, quando você tem algum médium, algum sensitivo que canaliza um ser extraterrestre, canaliza alguma coisa assim, eles já se acham o avatar da nova era, né? Eles já se acham o guru que vai revolucionar o planeta, né? Cara, ó, então, um belo dia, eu tenho um grupo de mestres que eles são bastante elevados. E tem um grupo de espíritos chineses que vem preparar o ambiente para esses mestres chegarem nas nossas reuniões espirituais, sabe? E um belo dia, né? Um belo dia, eu chamei um desses chineses, ele chegou para mim, né? Lagarto Laércio, aguarde alguns instantes, que o mestre vai chegar em alguns instantes. Então eu aproveitei e falei, escuta aqui, por que vocês escolheram, né, o apelido de Lagarto? Ele olhou assim para mim e falou assim, você realmente quer saber por que nós te chamamos de Lagarto? Falei, pô, eu gostaria de saber mesmo, por que vocês escolheram, o mestre escolheu, né, me batizou com esse nome de Lagarto, porque quem batizou foi o mestre. Aí todo mundo me chamava de Lagarto antes do meu nome, né? Aí, pela segunda vez, ele perguntou, você realmente quer saber por que nós te chamamos de Lagarto Laércio? Falei, agora eu fiquei encucado, né? Agora eu quero saber por que escolheram esse apelido para mim. Os espíritos todos me chamavam, né? Aí, pela terceira vez, você falou, mas você tem certeza mesmo que você quer realmente saber por que nós te chamamos de Lagarto Laércio? Falei, sim, eu gostaria, sim. Ele falou assim, nós, Laércio, te chamamos de Lagarto, porque para nós, você não passa de um ser rastejante na superfície desse planeta. Para nós, você, ao rastejar pela superfície desse planeta, teus olhos e teu corpo fica todo elameado com a sujeira deste mundo. E isso cega seus olhos e impede que você enxergue um palmo diante do teu nariz. Então, para nós, você não passa de um lagarto. Depois dessa, Calil, você entende que os caras deram uma pisada em você de tal forma para não deixar o seu ego inflar? Só porque você é um médium, está interagindo com inteligências avançadas, está recebendo um treinamento espiritual, como muita gente em centros espíritas recebe, como Chico Xavier orientou tanta gente nesse mundo, escreveu tantos livros, Divaldo, quantas vezes Divaldo não orientou tanta gente através da sua mediunidade, né? E sempre manteve uma humildade muito grande, né? Eu baixei a cabeça e falei, puta merda, tenho que ficar no meu lugar. Né? Mas E passou um tempo. esses Né? são os verdadeiros. Por isso que eu falei que você traz muita É, autenticidade. Lembra daquele Thomas Green Morton, é, do Ra? lembro. Que era, Sim, porque lembro. além de ser uma mentira, era todo egóico, né? Laércio, deixa eu te Completamente. aproveitar de fazer Lá. mais algumas perguntas, que não eu perco isso. Primeiro, Tá, vai lá. que aí se você quiser beber um pouco d'água, eu vou te apresentar, você Pode põe fazer a a pergunta, estou ordem. aqui do lado. Tá, primeiro são coisas assim pessoais, né? Eu não sei se você é casado ou não, se você tem filhos, se você namora, se você é monge, se você fez voto de não fazer sexo. Segundo, Ah, você teve contato, porque eu já te acompanhei vários vídeos, mas eu nunca peguei você falando isso. Você teve contato de ver a nave, porque era você que ia lá na Anhanguera, daqui a pouco você responde, que ah, marcava uns grupos, que ia aquele general Showa também, de uhum. ficar procurando ver a nave, tinha um horário marcado, tá.
você teve contato de terceiro grau, né, que vê mesmo fisicamente, ou você só tem essa, só no sentido assim, não diminuir, ó, ou você tem a Certo. canalização, ou você tem tudo junto, você já tem a oportunidade de ver, Olha, não o plano astral. eu Mas não sou essa pessoa. fala do casamento Eduardo, primeiro. bom, atualmente eu sou solteiro, eu nunca me casei oficialmente. Ao longo da minha vida eu tive boas companheiras, né? Namoros assim de longa data, né? Hum, O último namoro que eu tive durou praticamente 8 anos, né? A gente já terminou faz mais de 3, 4 anos que eu estou é, sozinho. E eu fico na minha, eu não fico procurando, né, desesperado, sexo, nem companheira. Eu estou muito equilibrado nessa parte, né? Estou Quem me perguntando conhece aqui, sabe disso. estou É, perguntando aqui várias coisas, encheu de perguntas. Deixa eu só complementar. Primeiro tá. perguntando se você é vegano ou vegetariano. Isso perguntam muito para mim Eu sou também. vegetariano. Eu sou vegetariano. Na época minha e do Vegetariano. Laércio, nem existia esse negócio de vegano. Agora a gente tem várias opções, às vezes a gente Existia, pode. né, como você Hã? falou, né, existia o Michio Kikuchi lá, que era uma Ah, macrobiótica, lembra? Que ninguém mas aguentava era, comer aquele negócio. mas comia peixe, lembra? Era É. peixetariano. Peixe frango eles comiam. Peixe Peixe, frango. então a gente É uma macrobiótica, não é um vegetariano. É. a gente é vegetariano, eu, Laércio, mas antes de muita gente ter nascido, que está aqui com a gente, né? E depois hoje, lógico, Eu sou vegetariano desde os 17 anos de idade. eu por aí também. E estão É. perguntando se você tem um time de futebol. Alguém perguntou. Eu sou santista. Eu É, também gosto, por causa do eu sou Pelé. santista. Né? É, eu sou Então, santista. Meu irmão é parmeirense aqui. o, Coitado, a Cida, gente zoa ele porque não tem mundial. o As pessoas Siddhartha, perguntam para mim, as pessoas perguntam para mim quando é que a grande nave vai chegar. Eu falo assim, quando o Palmeiras tiver mundial. mas o Siddhartha, que é o irmão aqui, que trabalha no Hotmart, que vende cursos, tudo, ele está falando, agradecendo muito. Mas então, voltando, porque assim, essa parte de família, eu lembro, acho que uma vez de uma namorada sua lá na rua Kansas, uma moça bonita. A minha memória é meio perdida, assim, mas você tinha. O meu espaço, ele não era na rua Kansas, ele era na rua Texas. É Era paralela a Kansas. Texas. Paralela a Kansas. Paralela a É, Kansas. É. Ó, tô falando que Tinha, você é naquela época corintiano aqui, um monte eu de tinha uma gente. companheira muito gente boa, né? Chamava É, Adriana, naquela época, uma pessoa maravilhosa. A gente, né, se conversa até hoje. Eu converso com todas as minhas ex até hoje, né? Tem uma ex minha também que não sai do meu espaço aqui com o marido dela. A gente que curte bom. muito. Então, é muito bom, porque a gente tem uma consciência diferente de relacionamento, sabe, É, Otávio? Não é um relacionamento de possessividade, de você fala poder, aqui, né? minha. É, exatamente. Isso. Né? Se nós não formos assim, que tipo de orientador espiritual a gente seria, né? É, Então, nós temos que dar um exemplo. Nós não podemos fazer um discurso, né, diante do público e por fora agir é. diferente, ser diferente, né? Agora, A minha deixa eu só ex, por também. exemplo, olha, a hora que a minha última ex que a gente ficou mais ou menos uns 8 anos, a família dela toda trabalha para mim. O pai dela trabalha para mim no sítio lá, né? A mãe dela trabalha também para a gente, faz a parte da cozinha, né? Trabalha aqui em casa também, no espaço da cidade aqui. Né? Ela trabalha até hoje para mim como secretária também. Ela faz toda a parte de secretariado, assim, técnica da internet, venda de cursos e tal. Ela que faz. Né? Ela está morando em outra cidade, ela mora em São Carlos, mas a gente tem todo um carinho junto, não tem nada. Né? A gente só deve lembrar das coisas boas que ficaram do nosso relacionamento. Sim, deixa eu só falar uma coisa aqui, lá, que assim, tem muitas perguntas, assim, mas essas perguntas vocês têm depois que procurar no site do Laércio, porque não vai ter como ele falar aqui. Querem que você fale do General Showa, se o Thomas Greenmorton era farsa, se você é corintiano, estão perguntando aqui um monte de Não, gente. corintiano não, sou Estão santista. falando aqui, se Corintiano é você karma. mas como eu acho que o Lerson vai querer falar mais uns 20 minutos, se ele der essa honra, então eu vou pedir se você puder falar, e do General Show um dia, Laertes, fica uma dica para uma, Tá? por uma Tá, palestra vou sua. fazer uma live, que eu tive muita amizade com o general. Eu trouxe o general 2 vezes para fazer palestra dentro da Unicamp. Nossa. Dentro da Então, mas Unicamp. fala para mim, você Ele que é ficou em casa, hospedado na Panhanguera, minha casa, ficou hospedado na minha casa. Não tinha. O meu grupo, nós íamos ao Pico das Cabras,
lá em Não sei. Souzas. É região de Campinas, onde tem o Eu Observatório do conheço. Capricórnio lá. Tem o Aham. Observatório do Capricórnio, tem uma pedra que fica a mais ou menos uns 600 metros do observatório. Era um lugar muito gostoso, que nessa época a gente ia lá fazer vigília ufológica naquele lugar lá. Né? Eu trouxe o general fazer... Eu organizei vários congressos de ufologia em Campinas, né, na década de 80. E eu trouxe o general várias vezes. E eu convivia com o general, né? O general me convidava para aqueles congressos internacionais de Brasília. Nós estivemos muito Aham. juntos lá em Brasília. O general era uma figura. O general tinha um jargão, que eu amava esse jargão do general, né? Porque ele é das ciências exatas. Não sei se pode dizer, ele dava aula de mecânica racional na, na, Nossa. na faculdade, né? Então ele chegava assim e falava assim: olha, eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu quero que vocês não acreditem no que eu vou falar. Porque o que eu vou falar é um absurdo. Esse era o jargão dele, ele contava a história, entendeu? O Ô, general Laércio, pesquisou muito o Thomas. Ele pesquisou muito o ah, Thomas, é? teve muito com o Thomas. O Thomas é o seguinte, deixa eu explicar o funcionamento do Thomas. O Thomas em si, ele não tem poder. O plano espiritual ao lado dele, que era uma entidade extraterrestre, um ser de 2,5 metros de altura, né, chamado Cryptos, né? Esse fazia os fenômenos. Quando o Cryptos não estava, não acontecia nada. Ah, não Se sabia o Cryptos disso. estava, aparecia tudo. Aquelas bolas de luz que estouravam lá do carro. E o general estudou muito, muito o Thomas. E olha que o general contou cada história do Thomas. Eu tenho, por exemplo, né, eu tenho amigos em Pouso Alegre, né, que é onde ele mora hoje, que é amigo de infância, ele sabe toda a história do Thomas. Né? O Thomas, ele é, como pessoa, como ser humano, vamos dizer assim, eu não posso, eu tenho uma ética profissional de não ficar falando dos outros, tá? Uhum. Porque eu faço o meu trabalho, mas o Thomas é um elemento de estudo, sabe? É um elemento de estudo. A Faculdade de Parapsicologia de Curitiba estudou Thomas direto, sabe? Direto. E a conclusão que chegou, que o diretor da Faculdade de Parapsicologia de Curitiba chegou à conclusão, ele é um fenômeno. Só que, moralmente, ele é um zero à esquerda. Entendeu? Então, a hora que não dá, ele falsifica os fenômenos. Mas eu já vi uma Nossa. colherzinha de café dele, comprida, com um nó. Um nó na colher, assim. Laércio, não, Olha, mas fala de você, fala de é, você. Eu quero saber, que isso é tem um monte impossível de de perguntas. fazer. Né? Eu quero, O não, eu que você quero quer que saber de mim? Pergunta aí. aquilo lá, você tem a canalização ou a incorporação? Então, nós tínhamos Você um já grupo aqui em viu uma Limeira. nave? Hã? Então, eu vou te contar um caso muito interessante aqui nosso em Limeira, né? Nós tínhamos um grupo de ufologia que nós nos reunimos todos os sábados. Então, lá para a década de 80, né, fazia faculdade ainda, todos os sábados nós nos reuníamos, fazíamos às vezes uma reunião mediúnica, onde apareciam seres, apareciam os gurizinhos e tal. E depois, às vezes a gente fazia essa reunião lá na nossa vigília, lá no campo, certo? E às vezes faziam dentro do espaço da minha escola, da minha academia, que era a minha própria casa aqui em Limeira. Bom, um belo dia, um belo sábado, nós estávamos fazendo a aula, estava muito bonito, céu estrelado, era no mês de maio, ainda estava friozinho, e a gente falou, pessoal, vamos fazer vigília naquele campo lá, né? Era umas 10 horas da noite, vamos todo mundo para lá, vamos. Eram 3 carros, eram umas 15 pessoas só, na verdade eram 13 pessoas. Bom, saímos. A hora que a gente chegou na saída da cidade, 2 naves começaram a nos seguir, fachando luz em cima de nós, uma de cada lado dos carros. Eu falei, não para aqui não, que aqui está dentro da cidade. Quase dentro da cidade, né? Fachando luz dentro. Aí nós fomos para o descampado, fomos saindo da cidade e as naves seguindo a gente. Chegou uma hora que eu parei os carros numa curva da estrada e as naves ficaram mais ou menos assim, uns 50 metros de nós no céu, oscilando uma em relação à outra. Ela ficava fazendo assim, aí ela passava uma embaixo da outra, fazia a volta, e era grande. Não era uma bolinha de luz pititiquinha, era grande. Nesse momento, eu olhei para a estrada e eu vi uma bola de luz que estava rolando no chão. Tipo dessas sondas luminosas, estavam andando na estrada, assim no chão, parando. Eu falei, vou lá, vocês ficam aí que eu vou lá, tá? Eu vou falar que deve ser meu amigo que está pilotando aquela merda lá. Eu fui lá, quando eu comecei a chegar perto, ela subiu e foi embora. Mas a hora que eu viro as costas, a outra médium do meu grupo, uma moça chamada Margarida,
né? Margarida Maria Vaz, uma companheira espiritual de grande data da minha vida, chegou até mim assim, totalmente em transe, falando de uma língua estranha que ninguém conhecia. Eu falei assim, pô. Aí eu chamei o outro médium, que era o Gilson, que falava inglês, falava alemão, ele era professor de inglês. Falou assim, entende o que ela está falando? Eu falei, não entendo nada, não é nenhuma língua que eu conheça. Né? Aí eu falei assim para ele, mas quem é você que está falando conosco? Ela apontou a nave lá, a nave estava em cima. Falou, Iulan, Iulan, e apontava assim, Iulan, Iulan, Iulan. Aí eu falei, então você se chama Irla, está dentro daquela nave, operando uma mensagem através desse médium. Ela, sim, isso. Ela só fez assim cocô. Eu falei assim para ela, você não acha melhor a gente sair aqui da estrada, que a turma vai passar carro, começar a passar, vai atrapalhar nosso contato. Vamos andar mais uns 2 quilômetros na frente, que é o nosso local, descampado, tranquilo, que é um pasto que a gente fazia reunião. Ela falou, sim, nesse instante a médium desligou, quase caiu do cubo, deu um tranco, a gente segurou. Ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não lembrava de nada. Falei, vamos correndo logo que a nave está aí, e deu ordem para nós. Daí fomos, e a nave foi junto. A nave foi junto. Chegamos lá, as 2 naves no céu, a gente sentou. Olha, isso aí demora mais de 1 hora de contato com as 2 naves ao lado da gente. E assim, 50 metros de distância, as duas. Aí nós ficamos sentados em círculo esperando. Né? Aí o médium, né, o Gilson, ele incorpora uma entidade, ele diz assim, da nave. Ele falou essa frase, somos da frota de patrulhamento em missão na Terra. Se vossas vontades for maior que vossas curiosidades, talvez algo mais aconteça com vocês hoje. Né? E ele falou assim com essa frase, fique sentados por mais 21 minutos, 21, não falou nem 20, 21. Se nada acontecer, vocês devem se levantar e ir embora para suas casas. Imagina o medo do povo de ser abduzido ali. As 2 naves ali não sabiam o que ia acontecer. Porque aquilo ali era o primórdio da ufologia, cara. Ninguém sabia o que ia rolar. Todo mundo tinha medo de tudo, né? Uhum. Você tá entendendo? As pessoas tinham medo de tudo. Né? Não sabia se era do bem, do mal, se era confederado ou não confederado. Aquelas coisas que eles jogam hoje em dia aí. Então, tinha uma menina, na época, um menino de 13 anos ali, junto com o pai. Né? O pai, a mãe chorava, Eu lembro que a mãe chorava, não sabia onde pôr as lágrimas, né? Com aquela emoção, aquele negócio, o que nós vamos fazer agora? O que vai acontecer com nós? Aquele paura, né? Eu falei, calma, fiquem tranquilos, né? Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer para o bem, fique tranquilo que são gente do bem, né? Tive que confortar todas as pessoas. Aí a gente percebeu, nossa, deu uma mudança de energia. As pessoas começaram a ficar calmas de uma hora para outra. Esquentou. Veio uma névoa assim branquinha que envolveu toda a gente. Não sabia de onde tinha vindo essa névoa. E de repente, eu olhei o relógio, passou 21 minutos. Eu falo, vamos seguir a ordem dele. Embora a nave esteja lá em cima ainda, nós vamos levantar e vamos embora. Ele deu essa ordem, vamos cumprir. Para mostrar que a gente tem hombridade também. Uhum. Assim que a gente levantou e começou a se aprontar para ir nos carros, que os carros ficaram 100 metros de distância na estrada, que a gente entrou num descampado, as naves, elas, uma partiram para cada lado, mas numa velocidade, assim, e sumiram no céu, e você via só uma estrelinha muito longe. Esse foi o primeiro contato físico no nosso grupo. Imagine no dia seguinte. Aí você vai ver o que aconteceu no dia seguinte. O dia seguinte foi muito engraçado. Isso foi no sábado à noite. Dia seguinte era domingo. Todo mundo telefone para todo mundo, telefone. Olha, vem professor da Unicamp. Tinha 40 pessoas na vigília. Nós fomos no mesmo lugar, sentamos, ficamos esperando. Tá? Essa é a verdade. E eu tenho prova, eu tenho pessoa viva até hoje com nós aí dessa história. 15 minutos de meditação, concentração, uma luz começa a andar lá no fundo do horizonte. Anda, para, volta, faz aqueles movimentos meio aleatórios. Então eu falei, pá, pessoal, será que é, Laércio? Será que é? Será que não é? Eu falei, olha, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos concentrar e pedir para aquela luz vir. Se for uma nave, eles vão sacar nossa mente e estão observando a gente, né? Estão por aqui por causa da gente. E eles vão se aproximar. Então vamos lá, então todo mundo, pessoal, vamos concentrar e pedir para eles se aproximar. Quando nós fizemos isso, a luz acendeu, ela brilhou e veio com tudo. Começou a crescer para cima de nós. Cara, o povo levantou desesperado, saiu todo mundo correndo
Saiu todo mundo correndo para os carros, ficou eu sentado e mais um rapaz ficou sentado. Só nós dois. E esse que ficou sentado, até hoje ele mora em Campinas, né? Ele frequenta o espaço, que também de vez em quando ele vem. O filho dele, que já está adulto, vem no espaço. E mais ou menos em janeiro, nós temos uma live que eu mostrei. Nós tivemos um avistamento no nosso espaço aqui, que a nave veio, conversou com a gente pedia para ela rodava no céu. Eu falava assim, espera que eu vou pedir para eles que eles venham em zigue-zague. Se eles vierem em zigue-zague, para o cima do nosso grupo. Ainda não tinha pirâmide pronta. Ficaram, aí a gente pediu para ele, falei, vou pedir para ele fazer um círculo no céu. Aí eu pedi, ele fez um círculo no céu, assim. Laércio, então, deixa eu te... Esse é contato físico. Isso que você falou era aquilo que eu falei, porque eu participava de um grupo do Juan Paez, não sei se era esse nome também, mas nunca foi muito o meu dharma. Não foi do Carlos Paswell, né? Isso mesmo, que era um cara, o Rama, que tem um livro, eu acho, o melhor livro assim de ufologia, tirando esse aqui teu, que ensina, você ensina uma coisa nesse livro, eu vou falar aqui, depois eu vou pedir para quem está assistindo o Laércio e eu, se vocês puderem entrar no meu Instagram, que é Otávio Leal _Ananda, que essa aula vai ficar lá até a hora que eu pôr no YouTube, porque acho que o Laércio não tem como salvar. Não, eu não tenho como salvar, você salva aí. Eu vou salvar, e quem é aluno meu, entra no site do Laércio para conhecer o Laércio Fonseca. O Laércio ensina uma coisa nesse livro, que nos anos 80, 90, isso era totalmente proibido. Eu fiz uns 50 juramentos, apesar que eu não entendo muito de OVNI, nunca tive muito interesse, hoje até tem um pouco mais, mas você ensina aqui como entrar em contato, porque a gente falava na época assim, quero entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas, só da Confederação dos Planetas. Imaginava uma estrela. Deve ter outros métodos, você sabe mais que eu. Mas aí a gente ouvia falar assim, tem o Laércio, que ele teve um avistamento, e a gente ia lá para Anhanguera e ficava olhando e não via nada. Porque eu tenho parentes em Sousas, então eu sei o que você está falando. Sousas antigamente era um... Filibundo. Não, e ela só estrada de terra, né? Só terra até lá. Terra, de Campinas a lá. Chique, né? De Campinas. Agora mas era... E aí eu via, então era isso, eu ouvia falar, a turma do Laércio, né, a gangue do Laércio, sei lá, viu lá um avistamento, e a gente, por que a gente não viu nada? E a gente ia para Anhanguera, só que a gente ficava mentalizando, né, quero entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas, que é o que você ensina, que isso aqui te deram autorização para ensinar, ou nunca foi secreto e eu estou sonhando? Não, os ETs gostam que a gente procure-os, né? Porque eles estão aqui para o despertar da humanidade, né? Eles só têm um motivo para estar aqui, ajudar a gente a despertar, né? Porque nós estamos na era do despertar. Nós já passamos... Só um minutinho. Tem um monte de gente aqui também falando, eu não sei responder, mas você não vê o que as pessoas escrevem, né? Não vejo aqui, não vejo. Não. Então, aí fala, mas lá tem ET ruim. Tem ET ruim, tem uma lua que dá para aparecer. Então, isso é um ponto de discordância meu, assim, terrível dessas pessoas. Né? Porque, não sei se vocês sabem, nós fomos todos formados, né, aqui no Brasil, no Ocidente praticamente, pela visão dualista de mundo. Né? Aquela visão de Deus e o inferno, céu e demônio, Satanás, né? Então, as religiões sempre encontraram um mecanismo que é o chamado terrorismo religioso. Se você não me seguir, você estará fadado à ira de Deus. Você está fadado ao inferno eternamente, sem segunda chance. A Igreja Católica repete isso quantas vezes ao longo da história. Né? Então, nós vivemos, né, o chamado assim, dualidade dialética, do bem e do mal, etc. Agora, se você que estuda o taoísmo, eu que sou taoísta, né? Você sabe que não existe dualidade no Oriente. Não existe essa visão dual de mundo. Né? E a visão do divino é uma visão totalmente distorcida, porque era uma visão primitiva dos antigos. Né? Então, o que aconteceu? Hoje nós estamos no século XX, né? O próprio Padre Quevedo chegava assim, né? Demônio não existe, isso é invenção de vocês, mas eu trago o demônio que eu desafio o demônio. Ele fazia tudo isso, né? Entendeu? Ele mesmo já não acreditava. Então nós chegamos num momento em que nós conseguimos nos libertar, né? Vamos supor, desses demônios antigos,
que afligiam a consciência da humanidade, né? E você ia buscar qualquer coisa. Se você assistia o filme do Chico Xavier, né? Quantas vezes aquelas beatas não faziam piquete na porta do centro espírita dele, lá, e a casa do demônio, a casa do Satanás, vocês não podem entrar aí. Então, as pessoas eram reprimidas pelo medo. Então, quando você ia buscar um pouco de espiritualidade diferente, um upgrade na coisa, eles eram jogados contra a parede, porque ali é a casa do Satanás, ali é a casa do demônio. Né? E quantas pessoas tinham que romper esse medo para entrar num centro espírita, para entrar numa casa espírita? Você está entendendo? Já era excomungado pela igreja se você fizesse isso e o padre soubesse. Né? Aí eu digo assim para você, hoje, né, as pessoas elas vão olhar para o céu com a mesma ótica da dualidade. O ocidental faz isso. Então, quando chega uma inteligência extraterrestre, ele vai perguntar, será que é do bem ou é do mal? Né? Mas eu, por exemplo, nunca olhei o extraterrestre com essa ótica. Nunca, porque eu venho de uma formação taoísta, os meus mestres espirituais. Eu quero que você entenda o seguinte, a minha primeira experiência com os extraterrestres foi... Então, eu vou voltar lá atrás. Então, eu era lagarto, certo? Eu era lagarto. Então, quando eu perguntei para o mestre Quan, eu tinha, sim, um fanatismo por disco voador, por ET, eu lia tudo que existia, seguia tudo que existia. Né? Eu amava esse assunto. Eu até estudei astronomia e astrofísica, porque o meu negócio é espaço, cosmos, universo, aquela coisa toda. Né? E eu perguntei uma vez para esse meu mestre espiritual, que me batizou de lagarto, se ele poderia falar alguma coisa sobre extraterrestres e discos voadores. Ele olhou para mim e me disse assim, meu filho, antes de você caminhar pelas estrelas, você precisa aprender a andar sobre a Terra. Não se esqueça que você ainda é um lagarto e rasteja. Que lindo. E não respondeu nada sobre ET. Aí o tempo passou, eu fui aprendendo, fui amadurecendo. Aí chegou um belo dia, que eu não vou contar porque é uma história meio longa, mas eu vou resumir. Eu fui mudado de bicho. Né? Eu recebi um novo batismo. Né? E eles me disseram que a partir daquela data, ninguém mais me chamava de lagarto, Laércio. A partir daquela data, eles iriam me chamar de esquilo Laércio. Que bonitinho. Porque a partir daquela data, eu já conseguia subir ao alto das árvores e olhar o horizonte distante. Nossa, querida. Aí que está a chave. Deixa eu contar. A chave da coisa vem aí. Depois disso, eu fiquei encorajado. Agora eu virei de bicho, já sou diferente. Vou perguntar de ET novamente. Né? E então ele olhou para mim e falou assim, prometo que vou trazer alguma coisa a respeito para você. Mas não respondeu nada no dia. E você sabe como que os budistas são, né? Como que os taoístas são. Eles não gostam de teoria. Eles detestam teoria. Eles gostam tudo da lição na prática. Então, no próximo encontro, eles trouxeram pela primeira vez na minha vida, eu já interagia com os espíritos chineses, com os espíritos brasileiros, eles trouxeram 18 greyzinhos na minha frente. E um deles se aproximou e disse, o que você quer saber sobre nós? Greys é um ser de outro planeta? São uns 90 centímetros de altura, assim, cabeça grande, olhão. Tá? E eles sempre aprontam, viu? Sabe o que eles gostam de fazer? Não. Você está vendo a lousa atrás de mim aqui, né? Ó? Sim. Hoje eles não fizeram nada, eu não vi. Mas eles gostam de pegar esse giz branco que tem aqui, a pó do giz, e impregnar a cara dele aqui. A cara de Grey. Desses daqui, do teu livro? Seria mais parecido com esse de pretinho aqui, assim, ó. Tá? Mais menorzinho. Esse aqui é um compridinho de 1,20 m, esse aí. Né? Tá. Esses outros são menorzinhos, eles estão em 90 centímetros de altura. Né? Que é o típico Grey. Esse é o livro do Laércio. Deixa eu te falar uma coisa. Só a gente está, acho que acabando o tempo. Eu não sei quanto tempo você tem disponível. Aí está cheio de perguntas. Eu estou tranquilo. Eu não sei se quanto, porque parece que o Instagram tem tempo, viu? Depois ele corta e não grava, não é, Ju? Eu tenho medo disso. Em uma hora parece que ele corta e depois não grava mais. O Laércio, nesses 30 anos que a gente está junto, né, assim, ele nunca falou que é um mestre, nunca falou que é um iluminado.
De E jeito tem muita nenhum. gente que. Mas aí que tá. Na Índia é muito comum alguém perguntar para outra pessoa se é um iluminado ou não, né? Você chega para o guru e fala, eu me iluminei, e o guru fala, não, ou sim, sei lá. E o Laércio, dentro da minha visão do Zen, porque no Zen, o que é iluminação? Nada de especial, mas ao mesmo tempo é muito especial. É, é como se falasse, todos são iluminados, menos quem diz que é. Quem diz que é, nunca é. Então eu já esperava que o Laércio falasse, eu não sou. Você não vai poder beijar os pés do Laércio, porque ele não vai deixar, nem se atirar os pés, eu acho que não. Que essa Claro que não. simplicidade dele. E eu, dentro do ponto de vista do Zen, quer dizer, o enquadramento do Zen, do taoísmo, você para mim é um iluminado, Lala. Você para Eu mim agradeço o é. carinho. Porque eu não acredito em iluminação, que a pessoa é 100% boazinha, que só pensa em luz, que só fala de amor. Eu sempre vi como alguém realizado naquilo que você é, né? A gente conversou, eu e o Laércio nos encontramos faz 2, 3 semanas e falamos, né, desse, estou com um gatinho aqui, desse tempo todo junto, né, que Dá o meu estamos para mim aqui, trabalhando. da Tânia. E Os meus você, estão tudo aqui em volta. Os eu meus estão tudo aqui em imagino, volta. eu vejo Vou tuas pegar um aqui para lives. você. Daqui, minha nega. Eu tenho minha neguinha aqui, ó. Eu tenho 22 gatos aqui em casa, Olha lá, tá? Nirvana. Essa é minha neguinha. Olha lá. Ai, que beleza. Essa é meu amorzinho, que essa não guarda, não larga de mim por nada nesse mundo. Eu tô com uma camiseta tua aqui, né, dos Olha bichinhos, só. que eu comprei no site do Laércio, um monte de camiseta. Tá frio aqui no Guarujá, que essa daqui Olha lá, que legal, é do site É do casa, comida e Laércio. roupa babada. Mas Laércio, você é Eu um tenho 9 querido. cães, eu tenho 9 cães Lá em São Tomé, eu cheguei a ter 25 cães, né? No nosso Nossa. canil, que a gente resgatava. Aqui em Limeira eu tô com 9 cães. Eu tenho 9 cães e 22 gatos aqui em casa. Então, Laércio, você é um ser humano muito bom, você é um ser humano muito simples. Eu me sinto muito feliz de ser teu Eu amigo, de estar agradeço o com carinho que você você. tem por mim. E eu tenho, Muito, pode ter muito. certeza que é o mesmo que eu tenho por você, Ah, gratidão, viu, Otávio? gratidão. Você sabe que sempre quando a gente se encontra é sempre um carinho, uma felicidade de a gente se encontrar, de estar junto. Eu sempre falo para as pessoas perguntam, você conhece o Otávio Leal, o que você acha do trabalho dele? Eu sempre falo assim, nós somos irmãos de luz e nós Sim, trabalhamos para a luz. sim, sim. Ah, Entendeu? poxa, então eu não sei se a gente. Você quer responder algumas perguntas assim? A live vai ficar O Ju, salva no. deixa eu perguntar, quanto tempo eles têm, senão depois não grava? Você sabe disso? É 1 hora. É 1 hora só que de lá, senão ela não grava. Ela não Ah, fica então já, gravada depois. já, já deu 1 hora. Então, pessoal, acho que todo mundo conhece o Laércio, ele pode. Passe essas perguntas para ele, porque essa live vai ficar gravada, eu espero, no Instagram Otávio, tracinho Ananda, e depois eu passo para o YouTube e o Laércio põe no YouTube dele também. Eu Mas, ponho Laércio, também, ponho, depois eu ponho te sim. mando algumas perguntas que fizeram, que, Tá? Depois a gente faz outro encontro, Otávio. putz, eu A hora que você quiser, a gente adoraria. faz outro encontro. A gente faz outro encontro e continua trocando as ideias aqui. Tá, mas eu quero ser seu anfitrião, porque tem muita coisa que eu anotei aqui para perguntar. Vamos Mas sim. acabou não dando tempo de Oi? falar tudo. Estão falando aqui no site, a minha secretária está vendo aqui. Eu não vejo, mas ela vê. É 2 horas. Então Então, se só me quiser fala falar o mais. seguinte, Se quiser mais falar mais uma. meia hora, Otávio, manda brasa. Eu estou Tá? tranquilo aqui, eu estou zen aqui. É, A não ser você. não, eu tô tranquilo. Nossa, eu adoro ouvir você falar. Eu queria que você falasse assim, qual a tua maior experiência mística? Nas suas Hã? meditações, você já teve alguma coisa de Olha, minha chakras, fora de espiritual. Deixa eu contar uma kundalini? história. Quando Hum, o fato de eu ser um médium, essas coisas para mim é muito natural, tá? Então, eu vou contar. Quando eu era criança, até praticamente os 12 anos de idade, Otávio, eu não dormia. uau. Eu não dormia, Otávio. Eu caía na cama e imediatamente saía do corpo e ia para a calçada, frente da minha casa, esperar os meninos para brincar. E a gente brincava à noite como brincava de dia. E eu lembrava de tudo, eu não dormia. No dia seguinte eu acordava na cama, contava para minha mãe que eu tinha brincado, que eu tinha corrido, que eu tinha feito isso, e minha mãe falava que eu tinha sonhado, que aquilo era um sonho. Então eu ficava na minha. E eu achava muito engraçado que quando eu encontrava as outras crianças, eu falava, não, você viu o que a gente fez ontem? Você viu o que a gente estava fazendo ontem? Ninguém se lembrava.
Só eu me lembrava. Então eu comecei a acreditar que aquilo realmente era um sonho, que era uma coisa, mas era normal, era todo dia. É todo dia. Né? Eu vou contar a maior experiência mística que eu acredito que aconteceu na minha vida, que mudou e transformou toda a minha existência. Toda a minha existência. Na minha fase adulta, que eu fiz eu largar de tudo, fez eu largar de tudo por completo, larguei a faculdade, larguei o mestrado, fiquei só com o meu espaço e o meu trabalho. Na minha fase adulta, eu comecei, né, a hora que a minha mediunidade explodiu e despertou, era sair do corpo consciente. Duas experiências místicas. A primeira foi sair do corpo e olhar meu corpo na cama deitado. E eu falo assim, aquele não sou eu. E aí, os mestres chineses, eles vinham e me levavam para onde eles queriam, tá? Me levavam passear. Isso era comum na minha vida. Eu fazia mestrado na Unicamp, já terminei a faculdade. Isso era muito comum. À noite eles me levavam passear. Saía do corpo passear. Aí o belo dia, eu acho que a coisa que mais louca da minha vida foi a seguinte. Todas as vezes, um amigo chinês me levava para cidades astrais e me trazia de volta no meu quarto. Ele me acompanhava até o meu quarto, ok? E se despedia de mim. Estou sentindo Né? uma inveja boa. Por que que eu não tenho nada disso? Mas é brincadeira. Aí, aí, um belo dia, era mais ou menos, eu não tinha que ir na faculdade, na parte da manhã, né, só na parte da tarde que eu tinha aula, então podia acordar até um pouco mais tarde. E eu lembro que eu falei para ele, ele sabia, né? Falei, então, ó, meu corpo está dormindo lá, tranquilo, vamos deixar ele lá. Aí quando deu umas 9 horas da manhã, eu já estava começando a e falou, vamos descer que seu corpo já está pronto para despertar. Só que nesse dia, ao invés de ele me trazer direto ao corpo, ele não fez isso. Eu estava na cidade de Campinas nessa data, ele começou a fazer uma espiral a uns 500 metros de altura e foi fechando para o centro da cidade e segurando a minha mão, que ele puxava. Quando a gente chegou no centro de Campinas. Tem uma igreja no centro de Campinas chamada Igreja da Francisco Glicério. É a catedral ali em Campinas. Uhum. E ao lado da Francisco Glicério tem um calçadão que é 13 de maio, chama, que é a 25 de março de Campinas. Tá? Só que ele parou ao lado da torre a mais ou menos uns 10 metros de altura. E aquele formigueiro de pessoas ali embaixo. Andando, porque o comércio já estava tudo aberto e tal. E nós dois ali em cima. E ele não falava absolutamente nada. Ele olhava lá para baixo, olhava para mim como todo chinês, né? Só ria. Ele andava com aquela cara risonha, aquele jeitinho bem oriental mesmo, risonho, né? Oriental e não falava nada. Não falava nada. Aí, passou uns 20 minutos naquela situação, ele não falava nada, eu olhando aquelas pessoas, aquele formigueiro todo lá embaixo. Ele olhou para mim e falou assim, você está vendo, meu filho, aquelas pessoas lá embaixo? Embora elas tenham acordado em seus corpos, porém continuam dormindo. E você, embora dormindo em seu corpo, está aqui acordado e desperto. Eu olhei aquela situação, eu comecei a entender a lição que ele quis me dar, sabe? Aí passou mais uns 10 minutos, ele falou, vamos voltar para o seu corpo. Ele levou embora. Acordei, cheguei lá, eu despedi dele, entrei no corpo e acordei. Fui tomar o café da manhã, e aí eu lembrei que eu tinha trabalho de banco para fazer, naquela região do centro. E depois eu já almoçava na cidade, um vegetariano que tinha na cidade, e eu ia para a Unicamp depois do almoço. Bom, imagina a hora que eu desci do ônibus e comecei a ver as pessoas passando por mim. Né? E eu fiz questão de ir exatamente aonde nós estávamos há poucos minutos atrás, há umas horas até lá, eu estava na torre. E eu parei na torre e comecei a olhar aquele bando de pessoas da 13 de maio, todo mundo. Eu falei assim, será que só eu estou desperto? Será que só eu estou acordado? Eu via, sabe aquele filme de zumbi que a gente assiste, essas porcarias que a gente tem lá, né, a Walking Dead e tal? Para mim, todas as pessoas eram zumbis, mortos-vivos, que não sabiam de absolutamente nada do lado espiritual, da vida após a morte, dessa outra realidade. As pessoas continuavam adormecidas na vida. Bom, fui, almocei.
eu comecei a entrar numa crise existencial que você não tem noção, depois desse dia. Aí entrei na Unicamp, chego na Unicamp, desço do ônibus, aquele pátio lotado de estudantes, universitários, a elite do conhecimento humano. Para mim, todo mundo não passava de zumbi, todos adormecidos. Quem tinha aquela experiência que eu tinha? Eu ficava angustiado, comecei a ficar angustiado. Aí entrei na sala de aula, né? Eu tinha uma aula com um professor, não vou nem citar o nome, mas era o mais chato, o mais arrogante, o mais nariz empinado que você pode imaginar. Porque os físicos, eles se acham os únicos que estão na fronteira do conhecimento humano. Ninguém sabe mais do que eles. Tá? Então eles olham para você, sobe lá e olham do lado de cima, dando aquela aula pomposa, tal. Eu olhei para a cara daquele cara, falei, você é um merda. Falei comigo mesmo. O que você sabe da vida? O que você sabe do outro lado para vir com essa imponência entre nós? Eu não vou mais suportar isso. Olha, passou uma semana, eu tinha uma bolsa que me segurava as pontas, tá? Aquela bolsa, sabe? Eu tinha que jogar a bolsa fora se eu quisesse largar tudo. Eu tinha meu espaço, muito pouca gente, eu tinha 10 alunos de Tai Chi, uns 10 de Kung Fu, aquela coisinha pequena para a gente sobreviver e trabalhar à noite. Dava um curso aqui, outro curso ali. Eu entrei numa sala de meditação da nosso espaço, chamei o mestre espiritual e falei sempre, olha mestre, eu quero largar de tudo. Todo o meu tempo, toda a minha energia está sendo gasta nessa universidade, nessa faculdade. Eu já perdi totalmente a vontade de seguir esse caminho. Eu quero seguir vocês, eu quero seguir tudo isso que está aqui, que está acontecendo aqui. Né? Mas eu não sei como é que eu vou sobreviver, eu falei para ele. Né? Eu não sei como eu vou sobreviver. Mas eu queria que o senhor desse uma palavra para mim. Ele olhou assim para mim e falou assim, é claro que eu não vou decidir por você. Sempre a decisão estará em suas mãos. No entanto, ele falou o seguinte, qualquer que seja a sua decisão, meu filho, nós nunca lhe deixaremos faltar absolutamente nada. Foi a dica, né? Dia seguinte, fui na Unicamp, tranquei a matrícula. No mesmo dia, cheguei à noite no cursinho, que eu dava aula em Campinas no ano, falei assim, olha, arruma outro professor, era setembro ainda, hein? Falei, arruma outro professor, que eu estou largando tudo. Graças a Deus, em mais ou menos uns 15 dias, o cursinho arrumou outro professor, e depois desse dia, eu me senti o maior vagabundo da história. Porque eu acordava de manhã e não tinha nada para fazer. Ah, que As minhas saudade aulas eram só à disso. noite, as minhas aulas eram só à noite, sabe? Você Uhum. acredita que durante quase um ano, eu sonhava que eu não tinha me formado, eu sonhava que eu tinha prova, que eu tinha prova de física para fazer, sabe? Só acabou quando eu resolvi pegar o meu diploma de física e colocar na frente da cama assim para eu dormir, sabe? Nossa. Porque era tão traumatizante o curso, era tão difícil o curso de física, era tão traumatizante você passar às vezes a noite inteira estudando para uma prova do dia seguinte. O professor te dava uma lista de exercícios, você ficava que nem louco, nós juntava em 10 e em 10 nós não fazia. Nossa, Sabe? Laércio, Tão deixa eu te complexo. falar uma coisa, acrescentando o que você falou, Essa para mim foi a maior experiência mística que mudou minha vida. Ela mudou minha vida. Ela transformou totalmente o destino da minha existência. não, e o que você falou, assim, você já deu algumas aulas falando, e eu às vezes até falo, o Laércio fala e eu concordo que somente quem segue o taoísmo ou busca os animais, a vida mais ecológica, viver em cidade grande, para nós, lógico que tem pessoas que têm que viver em cidade grande porque é a história delas, mas tanto para mim, para o Laércio, o contato com a natureza. Eu estou falando isso, Laércio, porque muita gente quer que você fale aqui se você é vegetariano, vegano, ovo vegetariano. Eu acho que isso o Laércio pode falar em outra hora, mas É, porque é um assunto longo. Agora, é claro que nós somos a favor da vida, é a da favor vida. da não Quando as violência, pessoas me da... perguntam se eu sou vegetariano, por que eu sou vegetariano? Eu falo porque eu tenho humanidade. Sim, Né? Não é nenhuma questão religiosa, tal. É porque eu tenho humanidade, eu amo os animais. então são Né? dois. Eu não consigo me alimentar
O Leonardo da Vinci tinha uma frase muito louca, né? Porque ele era vegetariano também, né? O Uhum. Leonardão lá. Ele falava assim para as pessoas amigas dele: eu não consigo me conceber como um cemitério ambulante carregando cadáveres em decomposição dentro do meu estômago. Uhum, é isso mesmo. Mas, Laércio, então, É, nós vamos encerrar, porque acho que eu quero vamos. guardar, tem muita gente que quer, assim, você, nossa, você Tá. tem muito assunto. Eu sei que você não Uhum. gosta muito de astrologia, mas você é o próprio leão. Leonino bom de câmera, bom de falar, bom de... Mas o Laércio é um... Eu só tenho uma encrenca com os astrólogos, que eu sou astrofísico, né? Então, para mim, Uhum, essa matemática observacional, eles não terem corrigido a precessão do equinócio, eu não sei por que eles não fizeram isso. Porque se você pega Galileu, você pega todos até os físicos antigos, todos eram astrólogos, certo? uhum. No entanto, eles faziam um mapa astral olhando para o céu. Ah, sim, é outra Se coisa, né? eles faziam um mapa, onde estava Marte? Marte está aqui, está em Capricórnio. Ah, Marte agora está. Então fazia um mapa onde está o Sol está lá. Mas hoje tem uma É. incoerência tão grande na astrologia que não corrigiram os 30 graus de precessão do equinócio, né? Porque a coisa feita 2.000 anos atrás, os astros, o Sol estava numa posição em abril, né? Em 21 de abril. Hoje, o Sol não está entrando em Áries no dia 21 de março, tá? Entendeu? Então é esse problema todo. Tem que corrigir. Aí todos os signos mudam 30 graus para trás, né? A Eu minha gostaria, briga, eu a minha gostaria que briga vocês fizessem uma astrologia com a posição exata no céu e ver o que dá. a minha briga é com a superficialidade, né? Eu tenho muito falado Uhum. isso, e você sabe disso melhor do que eu, Uhum. que Sim. espiritualidade é uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? Hoje os portais de notícias usam a astrologia como uma brincadeira, usa a espiritualidade, usa a palavra mantra, karma, dentro do, a Uhum. pessoa, não sei o que, aquela balada é uma balada zen. Como que pode ser uma balada zen? O que é zen exatamente para você, se não silêncio, né? Ou aquele é um congresso místico, né? Mas místico então seria o quê? Todo mundo quieto? Não, é aquela barulheira e comendo. Então, né, espiritualidade é coisa séria. E você é muito sério, Lala. Eu volto a Uhum. repetir para a gente fechar que eu. Mas depois eu passo as perguntas, tá? Tem um moço aqui que tá bravo com você, o Soares, porque você não tá sendo gentil, assim, mas fala, por que que ele não responde? Porque ele não vê as perguntas. Eu não estou vendo Ele quer, pergunta nenhuma aqui. ele quer É, saber de uma eu sou, a única pergunta que eu vejo é do Otávio. Pois é. E eu vejo um Eu não monte estou no aqui, chat. mas é muita pergunta, e algumas eu não entendo bem de uma lua que vai aparecer, de uma lua que é uma nave espacial. Eu não entendo muito, por isso que o Laércio está Ah, aqui tá. para Otávio, explicar. eu falei assim, né? Essa pergunta todo mundo quer, é a moda, cara, é a moda. Ah, Aparição de é? destruidores do mundo, aquela coisa toda. Como é que você imaginaria que uma raça avançada poderia fazer um contato com a humanidade Terra e seria inequívoco, onde todos os seres humanos poderiam participar deste evento? Por exemplo, hoje, né, se você vê aquele filme A Chegada, parece uma nave Hum, só para os militares, lá o militar cerca tudo, né, ninguém tem a informação do que está rolando lá, sabe? Entendeu? Então, como é que seria isso? Então eu bolei uma coisa, eu bolei uma brincadeira, né? Que eu sou astrofísico, então eu fiz uma conta, né? Eu fiz uma conta que o ideal seria que os extraterrestres trouxessem uma nave da Federação, que tivesse 80 quilômetros de diâmetro. Uma nave grande, gigante mesmo, saca? E ela estacionasse a 500 quilômetros de altura na linha do Equador. Estacionasse, ela não pode entrar em órbita, porque senão o pessoal acha que é rocha. Não, ela para, ah, ela tá. fica ali. Ela fica, a ISS, a Estação Orbital, ela orbita a Terra a 400 quilômetros de altura. Tá? Só que nesta posição que essa nave estacionaria, né, ela brilharia exatamente com a mesma intensidade da lua cheia, com o mesmo diâmetro e intensidade. Então você veria duas luas no céu, tá? Hum, Então você teria duas luas no céu e o planeta inteiro veria, porque a Terra está girando e a nave está estacionada. Então todo mundo que vai ver a lua nascer no horizonte, agora vai ver a nave nascer no horizonte, né? Então vai ver essa nave e o planeta inteiro, todas as religiões, toda a humanidade,
Aí, essa nave estacionaria por 1 ano, não faria nada. Deixaria o pau comer aqui embaixo. Deixaria as religiões discutir, deixaria a ciência discutir, deixaria os programas de televisão discutir, né? O que, que é isso, quem são, o que, que eles querem, de onde eles vêm. Os cientistas, a NASA entraria em colapso existencial. Seria legal pra caramba, né? Seria uma Seria o início utopia, de uma né? transição planetária, É, assim, que ninguém poderia falar não existe. Mas depois sim. desse dia, E o que que você preferiria? Te provocando, assim, isso ou que ah, ninguém mais matasse os animais, né? Que são utopias nossas, né? As duas. sim, 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 sim. Que Na Era da tivesse esse Luz, contato e que você quer ver que tivesse. legal? Quem gosta de ficção, eu gosto muito de ficção científica, eu amo, né, Jornada nas Estrelas, Star Trek, né, The Next Generation, a nova geração, a Next Generation, eles ganham um presente dos vulcanos que vai mudar toda a raça humana. Ele ganha uma máquina dos vulcanos chamado sintetizador de matéria. Tá? É uma máquina que pega energia pura e sintetiza tudo aquilo que você quiser. Então, comida, você sintetiza qualquer comida. Sintetiza copo de vinho, sintetiza bife, comida carnívora, tal, qualquer coisa de energia pura. Você não mata mais animais. E a coisa funciona como se fosse um pequeno micro-ondas. Né? Imagina todo mundo tendo um disso na sua casa. Materializar sapato, Nossa, materializar roupa, materializar. Ninguém precisa lavar mais prato, que você pega o prato sujo, bota na máquina, ela inverte, desintegra, sabe? E quando ela materializa um prato de comida, vem o prato, vem o garfo junto, vem a comida quentinha, tá tudo na memória do computador, tá? É igual você. É a mesma coisa você chegar numa máquina de Coca-Cola, botar a moeda e sair uma Coca-Cola. Só que ali, né, o arquivo dali é energia, é igual a mc quadrado. Então a máquina, ela tem na memória dela tudo que você precisa. Então acaba dinheiro, acaba indústria. Né? Você não precisa matar nenhum animal mais, você não precisa matar nenhuma planta mais. A natureza, você só vive, você não precisa trabalhar mais, porque tudo que você precisa está ali. Você vai usar a sua vida agora só para crescer, só para puxa. evoluir. E não tem mais dinheiro na Terra. Nessa época na Enterprise não tem mais dinheiro. Não existe mais dinheiro. Né? As pessoas têm tudo que quer. Tudo que material que elas precisam, a máquina oferece. Isso é era da luz, né? Era da luz você não vai se preocupar mais com nada de bem material. Até esse corpo pode sofrer mudanças radicais, ele não fica mais doente, porque ele não será mais um corpo kármico. Ele será um corpo da era da luz, e as doenças não existirão mais. Né? Eu posso viver 500 anos, 400 anos, 1000 anos, mas você vai ver que em sã consciência, quando a gente chega na era da luz e a gente descobre quem nós somos realmente, como espíritos que somos, que estamos transladados aqui na Terra, né? Eu tenho uma frase para terminar isso aqui que choca todos os ufólogos materialistas, né? Que eu falo em congresso, o pessoal fica louco comigo, né? Todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Eu vi você já falando isso. Tá? Na verdade, eles são espíritos avançados que, com a sua avançada ciência e tecnologia, pode materializar e conviver aqui no plano material conosco e sair a hora que quiser e ir embora para cima. Eles não são seres materiais que vivem em planetas físicos mais. É só você pensar na sua jornada, Otávio. Quantas vezes mais você vai viver nessa matéria? Quantas encarnações mais seria preciso para a gente experimentar? Chegar um momento, depois desses milhões de anos, que nós não teríamos mais motivo nenhum para existir na matéria. Nós existiríamos em planos superiores, em planos avançados, né? O ascensionado, como a gente diz, como os mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Né? Eles não Uhum. têm motivo nenhum para habitar essa matéria mais. É, Então, é dessa região, desses lugares ascensos, que vêm todas as inteligências que organizam e que controlam toda a experiência humana nesse planeta. E eu tenho uma frase que choca muita gente também, né? Eu tenho uma frase que choca muita gente, que é essa. Que hoje em dia, 87% de todas as almas encarnadas na Terra estão na primeira encarnação nesse mundo. Vieram de fora. Então estamos hoje sofrendo uma das maiores invasões extraterrestres que você pode imaginar, no sentido de espíritos, né? Então, outro dia, uma pessoa perguntou para mim: eu não acredito em nada dessa coisa de extraterrestre. Prove que existe o extraterrestre. Como é que eu posso entrar em contato com o extraterrestre? É muito simples. Olhe no espelho e faça a seguinte pergunta: quem está aí dentro? De onde esse espírito que está aí dentro de você, deste corpo, veio?
pode ter certeza que a origem dele não é da Terra. Ele tem 87% de chance de estar aqui pela primeira vez nesse mundo. Laércio, olha, nossa, gratidão. Deixa eu só te falar uma coisa que desde o começo eu queria falar. Você tá, não sei se você assiste teus vídeos. Eu não gosto muito de ficar me vendo Eu quando não eu gravo assisto, tudo. eu não assisto meus vídeos de jeito nenhum. Então Não. eu imagino que você tá com um rosto de chinês, um rosto assim, aquele Buda que ri, sabe aquele, eu não sei o nome dele, que é um Buda, É o Rotei. O Buda eu japonês rotei, Rotei. É Rotei que ri, só ri, só ri. você tá A muito única doutrina dele suave, era sorrir. você tá muito suave, nossa. Bom, a gente foi mais sério quando era mais jovem, né? Era mais bobo. Não, Depois agora a do gente tempo a não tem gente mais. já... Mas nossa, Laércio, gratidão, É. gratidão. Gratidão, meu Pessoal que está querido. aqui com a Gratidão gente, sempre, nós viu? vou passar depois pro Laércio pôr no YouTube dele, e por Isso. enquanto Vamos fica lá no repetir isso, Otávio. Eu Ah, acho que as pessoas precisam do teu carinho, do teu amor que você tem por esse trabalho que você faz de uma forma descontraída também e bem séria. Eu gosto desse seu lado sério, de sempre ser um servidor da luz. você também, Laércio. Quando você quiser que eu te entreviste, porque quando você Tá. fala eu fico quieto. Eu Que tenho, isso? eu não entendo, acho incrível o teu trabalho, mas quando você quiser, daqui um tempo a gente volta a se falar, mas se quiser, é só me Bom, chamar, eu te entrevisto, mas você fala o tema. Porque eu tinha tá mais certo. coisas aqui lá da Vilma, lá dos anos 80, 90, mas aí a gente conversa, tá bom? Tá certo, querido, tá certo. Gratidão, Laércio, gratidão à Gratidão, tua meu amor. secretária aí. Namastê, muita luz para todos. Muita Namastê. luz. E lembra disso, você é um iluminado. Quem está vendo ele Que aí, ele isso? não vai dizer que é, mas Que é. isso? Que isso? Tchau, Lala. Gratidão, meu Amor, querido, gratidão. amor. Amor. Tchau. Tchau.